Oi, galera. Pelos meus cálculos, já estamos na quinta videoaula. Fizemos 3 transmissões ao vivo e as nossas aulas aqui em tempos de afastamento social estão se constituindo dessa forma diferente, ganhando cada vez mais volume, né? E ficando cada vez mais tranquilas para a Sora realizar, né? No primeiro momento foi bem complicado, mas agora a coisa está tomando forma. Então, a gente vai iniciar o trabalho com as funções orgânicas. E para falar de função orgânica, a gente tem que estar com aquelas questões do carbono, né, e das cadeias carbônicas bem definida na cabeça. Então, conhecer as ligações que o carbono faz, né, as 4 formas dele se ligar, conhecer o que é uma cadeia aberta, o que é uma cadeia fechada, aromática ou não, né? Uma cadeia insaturada ou não. Essas informações elas são importantes para que a gente consiga compreender as funções e as regras básicas de nomenclatura, tá? Então vamos lá. Pessoal, as funções, elas são grupos de compostos que vão ter as mesmas características. Só que essas mesmas características são dadas por uma coisa que nós chamamos em química orgânica de grupo funcional. O grupo funcional é o grupo que vai identificar a função, né? Ele é bem importante. E em cima da identificação desse grupo funcional, então eu sei qual é a função, quais são as características, como é que eu formo o nome desse composto. A parte que a orgânica tem, que eu considero muito legal, é que eu enxergo muito da orgânica no meu cotidiano, né? Ao meu redor, eu tenho vários exemplos de coisas que são compostos da orgânica, o que deixa esse estudo mais agradável, tá? Então, assim, as funções que a gente vai estudar ao longo do nosso período letivo agora, elas iniciam pelo grupo dos hidrocarbonetos. Se a gente já vai pensando no nome, hidrocarboneto, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono, hidrocarboneto são compostos de hidrogênio e carbono, né? A gente vai começar pelos hidrocarbonetos, depois a gente vai aqui, ó, para todo esse grupo, né, de funções que está representado aqui do lado, que são compostos todos com presença de oxigênio, né? O álcool e o fenol, que tem como grupo funcional a hidroxila. O álcool a gente encontra no álcool etílico, né? Que é o álcool das bebidas, que é o álcool combustível, né? Uma aplicação já aí de compostos, né? Que são exemplos de álcoois. O fenol na creolina, né? O cresol, que é um bactericida, principalmente quem tem pátio com animais, né, grandes, assim, animais de grande porte, que urinam, né, e defecam lá no pátio, usa muito criolina para limpar, é um bactericida bem potente. Aldeído, né, eu tenho formol, que é o conservante dos cadáveres. Cetona, eu tenho a propanona, que usualmente é chamada de acetona, para tirar o esmalte. Ácido carboxílico, eu posso usar um deles como tempero de salada, que é o vinagre, né, o ácido etanóico. Éter, né, lá nos filmes, quando iam sequestrar a mocinha, botavam um paninho na boca da mocinha, a mocinha desmaiava. Então, ali eu tenho o éter, né, o éter etílico, o éter mais comum. Foi o primeiro anestésico usado também nas cirurgias, né? Só que além de ser um composto cancerígeno, as pessoas recobravam os sentidos muito rápido, então ele foi banido. Hoje eu tenho outros, né, melhores e com resultados mais expressivos. Ali nos ésteres, eu tenho todas as essências, os cheirinhos, né? Uma bala com aroma de morango, um shampoo com aroma de coco, todos esses cheirinhos, né, imitando os compostos naturais, saem dos ésteres. Depois de estudar essas funções com oxigênio, a gente vai para as funções que têm nitrogênio, as aminas e as amidas. As aminas vocês encontram no cheiro do peixe, né? Cheiro do peixe é uma amina. O cheiro do cadáver, o cheiro de um animal que morreu e que está apodrecendo no meio de uma praça, né? Algumas vezes, quando a gente está no romano,
na sala de aula, a gente sente no verão, né, esse cheiro que vem ali da praça. Então, aquele cheiro é dos grupos de aminas que a gente tem ali, putrescina, cadaverina, né? Nas amidas, a gente vai estudar a questão da ureia, né? E a gente finaliza o nosso estudo de funções com os haletos orgânicos, onde eu tenho os halogênios combinados aos compostos de hidrogênio e carbono. E aí eu tenho, por exemplo, o clorofórmio, né, que é um solvente para a indústria. Eu tenho o freon, os gases, né, de refrigeração, que infelizmente destroem a camada de ozônio, são menos usados hoje, né? Mas ainda o gás de geladeira e o do ar-condicionado eu não consigo substituir por outro, né? Eles ainda estão ali. Então, a gente vai estudar toda essa gama de compostos ao longo do nosso período letivo daqui para frente, tá? Então, o que eu preciso? Função orgânica, as mesmas características devido à presença do grupo funcional. Isso aí vai mandar em tudo. Tá? Como base para a orgânica, eu tenho uma regra oficial de nomenclatura. Essa regra oficial de nomenclatura, ela vai servir para todas as cadeias, na parte maior da cadeia, que eu chamo cadeia principal, ou direto para as cadeias lineares. Todas as cadeias lineares, que também são chamadas de cadeias normais, né? Elas vão seguir diretamente essa nomenclatura, enquanto as cadeias ramificadas terão essa nomenclatura para a parte maior das suas cadeias. Então, ela é bem importante para a gente conhecer. Toda essa nomenclatura base da orgânica, ela vai sempre ser formada por 3 partes. A parte inicial, que é o prefixo, que vai estar relacionado com os números de carbonos que compõem cada uma dessas cadeias. A parte do meio, que eu chamo de infixo, que vai estar relacionada com o tipo de ligação entre os carbonos desta cadeia. E, por fim, o sufixo, né, a parte final, que vai estar relacionada com a função. Tá? Como sufixos aqui, a senhora colocou o O, que termina todo e qualquer hidrocarboneto, o ol do álcool, o al do aldeído, ona da acetona, óico do ácido. O que a gente vai ficar de todos esses que a senhora colocou aqui? Nesse primeiro momento, a gente vai se atentar para o O que é o final de toda a nomenclatura de hidrocarboneto. Tá? Por que para o O? Porque a gente vai estudar na sequência os hidrocarbonetos. Então, hidrocarboneto, toda fórmula que é um hidrocarboneto eu identifico porque o final do nome é O. Tá? Parte inicial, número de carbonos. Então, vou lá contar quantos carbonos tem na minha cadeia. Se tiver 1 carbono, o nome começa com MET. Se tiver 2 carbonos, o nome começa com ET. 3 carbonos, PROP. 4 carbonos, BUT. E eu vou seguindo. 5 PENT, 6 EX, 7 EPT, 8 OCT, 9 NON, 10 DEC, 11 UNDEC, 12 DODEC. A senhora botou aí, ó, cadeias até 12 carbonos, mas eu tenho ainda prefixos para cadeias maiores, tá? Mas no momento a gente conhecer esses aí já é muito bom. Então, uma forma nova de contar agora, como é que é? MET, ET, PROP, BUT. 1, 2, 3, 4. MET, ET, PROP, BUT. Tá? De acordo com o número de carbonos, então, a primeira parte do nome me informa quantos eu vou ter naquela cadeia. A parte do meio, pessoal, então, identifica a ligação. Se entre os carbonos só simples acontecerem, eu uso AN no meio. Se entre 2 carbonos aparecer uma dupla, uma única, eu uso EN. Se entre 2 carbonos aparecer uma tripla, eu vou usar IN. E se entre, né, 4 carbonos ali, ou 3, né, podem ser, aparecerem 2 duplas, eu vou ter, então, o uso do DIEN, tá? Então, olha bem, toda a nomenclatura base de orgânica da cadeia principal, quando a função for ramificada, ou da cadeia normal, quando não for, segue a regra do prefixo do número de carbonos, infixo do tipo de ligação, sufixo da função, tá? Vamos pensar, então, no sufixo O para o nosso estudo dos hidrocarbonetos. Chegando, então, no nosso mundo dos hidrocarbonetos, a senhora falava lá no início, né, da aula de hoje que o hidrocarboneto, o nome já me diz, que ele tem hidrogênio e ele tem carbono, tá?
Só que dentro desse grupo geral de hidrocarbonetos, eu tenho 7 classificações de acordo com as características das fórmulas. Então, olhem ali, ó. Eu tenho hidrocarbonetos de cadeia aberta, como eu tenho hidrocarbonetos de cadeia fechada, com extremidades e com um ciclo. Dentro dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, um grupo tem ligações saturadas, ou seja, um grupo tem todas as ligações simples. Esse grupo se chama alcano. Então, olha ali, ó. Alcano, hidrocarboneto, que só tem ligação simples. Como é que eu sei? Ó? Olha ali, ó. AN, ligação simples. Hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada, quer dizer que eles vão ter a dupla ou a tripla, né? O que caracteriza a insaturação. Se ele tiver uma dupla, ele é alceno, olha o EN ali. Se ele tiver uma tripla, ele é alcino. E se ele tiver duas duplas, o que ele é? Alcadieno. Olha ali, ó. En, in, dien. Simples, dupla, tripla, duas duplas, tá? E a cadeia fechada segue o mesmo esquema. Só que a cadeia fechada, ela pode ser o quê? Uma cadeia sem benzeno, alicíclica, ou uma cadeia com benzeno, aromática. Se ela for uma cadeia sem benzeno, eu posso ter um ciclano ou um cicleno. O que quer dizer isso? É fechado só com simples o ciclano. E o cicleno é fechado com uma dupla. O aromático tem que ter quem? Tem que ter o benzeno. Aqui, pessoal, ó, tinha que estar escrito benzeno e a senhora não escreveu na hora da tabelinha, tá? Me desculpem, mas não vou gravar outro vídeo, tá? Depois eu arrumo o slide para poder mandar lá para o drive de vocês. Mas aqui o aromático, ele é identificado pela presença do benzeno, tá? Se eu estou reconhecendo essas informações e observo essa primeira cadeia de carbono aqui, o que essa cadeia de carbono mostra para mim? Entre os carbonos, quantas duplas eu estou vendo? Eu estou vendo duas. Se eu estou vendo duas duplas, eu tenho um alcadieno. Nessa cadeia aqui, ó, eu estou vendo uma dupla, então eu tenho um alceno. Nessa cadeia aqui, ó, tá o cara, o benzeno, ciclo de 6 carbonos, 3 duplas alternadas. Quem é que eu tenho? Um hidrocarboneto aromático. Benzeno tá nele. Aqui eu tenho um ciclo, ó, uma cadeia fechada. Todas as ligações são simples. Quem é? Um ciclano. Aqui eu tenho, ó, uma cadeia aberta, tem uma tripla ali entre os carbonos, o que me caracteriza um alcino. Aqui eu tenho mais uma vez uma cadeia fechada, uma dupla entre carbonos, que me sinaliza um cicleno. E, por fim, uma cadeia aberta, uma cadeia que tem extremidades, todas as ligações simples, me caracterizando um alcano, tá? Então, pessoal, cadeia aberta, alcano, alceno, alcino, alcadieno. Como é que eu vejo? Pelas ligações. Cadeia fechada, ciclano ou cicleno, ou aromático quando o benzeno aparecer, tá? Na parte do nome, tá? Se eu for pensar nos nomes dos hidrocarbonetos, ó, sufixo, parte azul, todos eles receberam um O, identificando a função. Prefixo tem a ver com o número de carbonos. Olha ali. 1 carbono, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, o prefixo é pent. Infixo, parte do meio, tem a ver com as ligações. Todas as ligações são simples, então a parte do meio é an. Esse nome foi formado pelo número de carbonos, 5, pent. A parte do meio, an, o final o. Então temos aí o pentano. Tá? O meu segundo exemplo, ó, quantos carbonos eu tenho ali? 1, 2, 3. 3 carbonos é indicado pelo prefixo prop. A parte do meio é indicada pela ligação, que nesse caso é uma dupla, então, em o final do hidrocarboneto.
tenho aí o propeno. E o meu último exemplo, ó, 2 carbonos, et, tenho uma ligação tripla ali, então o meu meio é in e o final é o. Apareceu para nós aí o etino, tá? Cada um desses hidrocarbonetos, ele responde por uma fórmula geral. A fórmula geral ela é muito prática quando a gente quer calcular a molecular de um composto muito grande. Por exemplo, se perguntam para vocês qual é a molecular de um alcano com 25 carbonos. Eu não vou escrever os 25 carbonos e colocar todos os hidrogênios na volta dele para calcular. Se eu sei que todo alcano tem o número de hidrogênios ali, né, correspondente a N, e, aliás, o número de carbonos correspondente a N, e o número de hidrogênios sendo o dobro de N mais 2, eu consigo calcular. Se eu estou falando de uma cadeia com 25 carbonos, se o meu N é 25, o meu H é o quê? 25 vezes 2, 50 mais 2. Então, o alcano vai ser 25H52. Se eu estiver falando de um alcano com 8 carbonos, 8 carbonos, o meu N é 8. Então, o meu H é 2 vezes 8, 16 mais 2. Eu vou ter o C8H18, tá? Então, a fórmula CnH2n mais 2, ela representa alcanos. A fórmula CnH2n, ela representa 2 grupos de hidrocarbonetos. Os alcenos e também os ciclanos, tá? Por que os ciclanos iguais aos alcenos? Porque quando você fecha o ciclo, 2 hidrogênios ficam desnecessários para as 4 ligações, né? Porque o carbono acaba fazendo entre eles dentro do ciclo, fechando, né? Então, CnH2n mais 2 pode expressar uma fórmula de alceno, uma fórmula de ciclano. Se eu tiver, por exemplo, uma fórmula com 7 carbonos, quantos hidrogênios ela vai ter? 14. Se o carbono é 7, o hidrogênio é o dobro, CnH2n, tá? E ainda assim, pessoal, os alcinos e os alcadienos também têm a mesma fórmula, CnH2n menos 2. Como assim, Sora? Se eu tiver 5 carbonos, então os hidrogênios vão ser iguais a 8. 2 vezes 5, 10, tira 2, tá? Então, essa fórmula geral, ela é bem prática para quê? Ó? Olha ali. Apareceu um exercício que eu vou de cara ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, todas as ligações simples. Então, se o C era 10, o H é 22, ó. 2 vezes 10 mais 2, tá? E eu não preciso contar todos eles um por um para descobrir. E na outra coisinha verde ali que a Sora colocou, né? Caixa de texto, coisinha ótimo, né, Sora? Caixa de texto verde, olha a pergunta. Um alcano tem 46 hidrogênios. Qual é a sua fórmula molecular? Então, eu já sei que o alcano ele deriva da fórmula geral CnH2n mais 2. Eu sei que o H são 46. E o H, ó, é dado por 2n mais 2. Olha a minha conta ali. 2n mais 2 era 46. Então, 2n são 44, de n eu tenho 22. Quer dizer que a minha fórmula molecular é C22H46. Já pensou vocês terem que abrir toda a fórmula e colocar 46 hidrogênios ali, se vocês desconhecessem a fórmula molecular? Então, essa fórmula molecular ela é importante por conta disso. CnH2n mais 2 para alcano, CnH2n para alceno e ciclano, e CnH2n menos 2 para alcino e alcadieno. Lembrem que esse N é o total de carbonos. Então, o total de carbonos ele vai sempre fazer em relação com a quantidade de hidrogênios. Mais 2, o dobro ou o dobro menos 2. Tá? Beleza? E aí, pessoal, uma das coisas assim importantes ainda de comentar nessa videoaula é que o petróleo é uma das fontes de hidrocarboneto que a gente tem. Então, o petróleo, que a gente conhece, né, como esse líquido escuro, oleoso, menos denso do que a água, porque quando ele, né, escapa lá no mar, ele boia, né? Esse petróleo, ele é rico em hidrocarbonetos, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. E depois de extrair e levar esse petróleo, então, para refinaria, né, e dessalgar e deixar só o material bruto,
fazendo uma destilação fracionada, eu vou, então, conseguir quebrar essas moléculas em moléculas menores e produzir diversos hidrocarbonetos que a gente usa no cotidiano. O gás de cozinha, que é uma mistura de propano e butano, a gasolina, que é o octano, eu vou conseguir ter o querosene, o diesel, o asfalto e uma série de outros compostos só partindo do craqueamento, né, da quebra da grande molécula que é o petróleo, que é a nossa fonte principal de hidrocarbonetos, né, desses não renováveis, e que eu tenho que ter, então, bastante cuidado. Beleza, galera? Beijo para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.